Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao segundo podcast da série A Arte de Falar Outros Idiomas, no atual contexto da globalização, parte integrante da coluna Papo com Especialista. Junto ao professor Leonardo Campos, idealizador do projeto, apresentaremos mais um profícuo diálogo com Albert Machado, sócio da agência Experimento, franqueada também em Salvador. Em nosso encontro, versaremos sobre mitos acerca do visto para acesso aos Estados Unidos, a proeficiência em língua inglesa para intercâmbio rumo ao território britânico e os motivos que fazem do Canadá um dos destinos mais procurados para essa missão que abrange perfis profissionais e amplia o repertório cultural de quem se propõe a conhecer outros lugares desse mundo diverso e globalizado. Preparados para essa jornada de aprendizagem? Vem conosco! Olá, professor Leonardo, tudo bem? Apresenta mais uma vez o nosso convidado para os nossos ouvintes. Olá, Rony. Olá, Albert. Sejam bem-vindos. Obrigado por participarem comigo dessa empreitada de muita aprendizagem, muito informativa também. Esse contexto nosso de globalização, quão importante a gente falar sobre intercâmbio. Esse é o segundo de uma jornada ainda com 5 episódios, essa nossa websérie sobre a arte de falar outros idiomas no atual contexto da globalização. E o Ronaldo já apresentou o Albert para vocês, ouvintes, mas não custa nada reforçar, né? Sempre importante. Afinal, estamos aqui lidando, né? Estamos diante de um excelente profissional com muita expertise em intercâmbio, uma pessoa que sabe realmente o que faz e que é o melhor que a gente tem aqui em nossa região. Então, o Albert, ele é sócio da agência Experimento, que é uma franquia, no caso ele é sócio da loja aqui de Salvador e tem formação acadêmica também, mas trabalha atualmente com muita experiência com as práticas de intercâmbios com jovens e adultos também que procuram a sua agência em busca, digamos assim, de ampliar os seus horizontes com essa experiência, que é uma experiência transformadora para todos. Como a gente já ouviu no primeiro podcast, vai acompanhar agora de novo e ainda temos outros episódios mais adiante. Antes de passar a palavra para o Albert, é importante a gente falar de teve uma pergunta bem interessante de uma das pessoas ouvintes. Na verdade, essa pessoa ela é uma estudante minha de administração, e como os meus estudantes estão sempre acompanhando as minhas jornadas enquanto eu coloco a crítica de cinema, que é uma das minhas áreas de atuação em tudo que eu faço, ela trouxe uma pergunta interessante e disse: Léo, quando é que você vai abordar os filmes que tratam da questão de intercâmbio? Aí, num bate-papo com o Albert antes da gravação do nosso podcast, a gente selecionou algumas narrativas que não são, assim, gente, a gente não está aqui num regime fechado, no sentido de que são filmes que vão te inspirar ou são narrativas que vão dizer como é a experiência do intercâmbio. Não, são histórias que a gente selecionou dentre tantas opções que retratam um pouco dessa relação de vocês, dessa situação, na verdade, de você sair do seu contexto e viver uma experiência cultural, linguística, social, política, econômica em outro lugar. Então, a gente tem uma narrativa brasileira, que é Diário de Intercâmbio. Pode ser uma opção para quem estiver interessado em ter mais ou menos uma ideia de representação do que é o intercâmbio, que é a história de Bárbara, interpretada pela Larissa Manoela, e Tayla, a Tati Lopes, que são amigas que decidem fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Contanto, elas passam por muitos desafios, né? A Bárbara, ela sonhava conhecer Nova York, então ela descobre que elas vão morar na cidade de Woodstock, a 2 horas da metrópole, e que tem um cenário bem rural e de interior, muito diferente de todos os estereótipos construídos sobre Nova York não ser nenhuma capital lá nos Estados Unidos, mas assim, para muitos, no contexto da globalização, é a capital do mundo, né, onde tudo acontece. E aí, muito diferente de sua vida mimada, ela vive uma experiência nova ao executar trabalhos domésticos para sua severa anfitriã.
Nesse contexto também, né, a outra personagem, a rebelde Tayla, ela se hospeda com um casal que é patriota e muito conservador. Então o filme ele é interessante, assim, ele é irregular enquanto narrativa cinematográfica, mas para o contexto da nossa conversa aqui, ele fala da importância da superação frente às dificuldades, fala de amor, de amizade, sobre como aproveitar momentos inesquecíveis, né, como esses de intercâmbio, para guardar não só memórias, mas também para intensificar essas experiências e permitir uma transformação pessoal. A gente tem o Eurotrip, né, que é um filme que não é uma novidade, é uma comédia anos 2000 super conhecida. O título no Brasil, o subtítulo é O Passaporte para a Confusão, e é uma história de um grupo de amigos, né, que parte para uma aventura na Europa. Então, um casal, né, de irmãos está indo a turismo e um de seus amigos, o Scott Thomas, ele decide viajar com eles após acabar o namoro. Então, aquela ideia do intercâmbio como uma forma de você desanuviar, de você esquecer dos problemas, de você passar por um momento de superação. E aí tem um quarto integrante também na história, que é um rapaz que sempre escapa de confusão e decide fazer intercâmbio mesmo tendo que trabalhar nas férias. Então esses protagonistas, eles visitam cidades como Paris, Amsterdã, Londres, dentre outras, e se metem em confusão em todas as cidades que passam. Então é um filme que tem algumas piadas que a gente chama de politicamente corretas, é uma narrativa com classificação acima de 18 anos, mas nos ajuda também a ter uma ideia geral, digamos assim, do que se trata, né, o intercâmbio. Já para quem é adulto, já está num processo de maturidade mais avançado, a gente tem um clássico moderno já, um candidato a clássico moderno, que é o Comer, Rezar, Amar, com a Julia Roberts. O filme é baseado num best-seller homônimo, né, um autobiográfico da escritora Elizabeth Gilbert. É uma narrativa ideal para quem deseja fazer intercâmbio na fase adulta. Liz, a protagonista da história, ela decide fazer uma viagem sabática após o término de um casamento, que foi um relacionamento ruim. Então ela parte para a Índia, para a Itália, para Bali, e descobre que além de conhecer outros lugares, ela está numa viagem também de autoconhecimento. E essa até é uma das temáticas que vão ser abordadas aqui ao longo dos nossos podcasts dessa primeira temporada com o Albert Machado. Na Itália ela aproveita para aprender o idioma, curtir a gastronomia, os lugares históricos. Na Índia ela fica num retiro espiritual. Em Bali ela encontra a alegria em si mesma, o amor. Então é uma narrativa muito legal, muito interessante. E eu acho que ajuda a gente a ter uma ideia geral dessa dinâmica do intercâmbio. Albert, eu já vou passar a palavra para você, tá? Mas a gente tem que trazer isso, porque eu acho que vai, inclusive, intensificar as ideias que você vai abordar ao longo das próximas perguntas que serão estabelecidas pelo Ronaldo aqui. Eu vou deixar a série Emily em Paris como possibilidade. Então, a Emily é uma social media dos Estados Unidos, que é interpretada pela Lily Collins. Ela tem a oportunidade de trabalhar na França. Então, em um ambiente totalmente novo, ela vai enfrentar vários desafios, né, como a barreira do idioma, as exigências profissionais. Então, gravada em inglês e em francês, a série ela proporciona aos espectadores uma experiência linguística rica e também diversificada. Ela, lógico, é clichê em alguns aspectos por trabalhar com espaços emblemáticos de Paris, né, só os pontos turísticos, mas nos dá uma ideia do que é você viver dentro de um contexto cultural, linguístico, totalmente diferente do seu. O que nos leva à minha última indicação, à nossa última indicação, na verdade, porque alguns desses filmes aqui o Albert também já assistiu e a gente bateu uma bola antes de começar. A gente tem O Amor Não Tira Férias. Não se trata bem de um filme sobre intercâmbio para fins de estudos, mas assim, é a troca de casa entre as duas personagens principais. Uma mora em Surrey, na Inglaterra, e a outra em Los Angeles, na Califórnia. Então, ambas possuem questões pessoais complicadas e elas decidem tirar férias de suas vidas. Trata-se de uma comédia romântica que vai nos mostrar os desafios de cada personagem, tanto na questão cultural como na questão geográfica, climática. Então, são narrativas, as possibilidades do cinema, da série, da ficção, de trazer para a gente histórias inspiradoras e permitir que a gente possa ampliar o nosso conhecimento em relação a determinados tópicos temáticos como esse do intercâmbio. É com você, Ronaldo.
Obrigado, professor. Agora vamos começar logo com a nossa primeira pergunta. Albert, seja bem-vindo mais uma vez. As suas palavras no primeiro episódio foram muito elucidativas e acabaram gerando perguntas de curiosos das mais variadas partes do nosso território. Uma delas é a seguinte: o acesso aos Estados Unidos é mais complexo? Tipo, é um mito ou de fato conseguir o visto para fazer intercâmbio por lá é algo mais complexo de se concretizar? Então, gente, essa é uma grande pergunta, né? Infelizmente, nenhuma agência consegue dar garantias de visto, tá? E independente do destino. O visto americano, eu costumo dizer que qualquer visto tem 50% de chances de dar certo e dar errado. 50 para dar certo, 50 para não dar, porque isso depende muito do seu agente consular, né, que está fazendo essa análise. A gente não sabe, há muitas conversinhas de bastidores dizendo que tem cotas para liberação de visto ou não. A gente não sabe de fato o que está na cabeça daquela pessoa, tá? Eu mesmo tive 2 vistos de estudantes, 2 vistos de intercâmbios negados para os Estados Unidos, depois tive o visto de turista, vai entender. Mas assim, quando a gente pensa em Estados Unidos, quando a gente quer fazer um programa de intercâmbio lá, a gente tem que entender qual é o modelo de intercâmbio, para entender qual é o tipo de visto que a gente precisa. Se você quer fazer um curso de idiomas, uma experiência curta, de até 12 semanas, e se a carga horária não exceder 18 horas, você vai com visto de turista mesmo. Ponto. Então quem já tenta de boa, tem um visto válido por 10 anos e pode entrar e sair, pode fazer vários pequenos intercâmbios aí que queira. Quando você pensa em um curso mais... eu quero dar uma carga horária um pouco mais intensiva nesse curso de idiomas, Alberto. Dá pra fazer, Albert? Não. Aí tem que ter um visto de estudante. Aí o visto de estudante você precisa de um documento chamado I-20 para tirar um visto F1. A mesma coisa se aplica quando você quer fazer uma faculdade. Precisa ter o documento da faculdade para fazer um visto F1 para essa faculdade. Quero fazer um high school. Se for um programa de governo, é um visto J1. Isso se aplica para au pair e para o programa de high school, que é o patrocinado pelo governo americano, que se paga, mas ele subsidia boa parte desse programa. E aí é um visto, ambos são vistos J1, que é um programa de governo. E aí tem que chegar um documento para ele, que é o documento chamado DS-2019. E quando a gente pensa em fazer um high school, mas que não é o patrocinado, mas é uma escola privada, uma boarding, que é uma escola que você fica na estrutura da escola, ou até escola pública, mas eu quero escolher muita coisa, quero um suporte mais privativo, aí é um programa também com visto F1, tá? Então o que você precisa para tirar esse visto? Você precisa mostrar vínculos. O que a embaixada quer ver é que você é um estudante ou um turista genuíno. Então isso vai dizer o quê? Infelizmente é um processo meio que, entre aspas, invasivo, porque você precisa abrir sua vida financeira para a embaixada, né? Você precisa apresentar lista. Tem que preencher o application deles, né? O formulário que é denso. E aí você vai pagar a taxa consular, vai marcar a entrevista, tem que fazer uma biometria hoje em dia. E aí, geralmente, a biometria é em um dia e o visto é no outro. A entrevista é no outro. E aí você vai nessa entrevista apresentar o quê? Seu extrato bancário, documentos de propriedades, né? Ou do seu sponsor, que é a pessoa que está patrocinando, está financiando, geralmente é o pai, mãe, um tio, um avô. Então, assim, você tem que mostrar que você está estudando ou que você trabalha, você tem vínculo com o Brasil. O que ele quer entender é que você tem condições de ir e condições de voltar. E eles vão te perguntar, inclusive, por que você quer fazer esse intercâmbio, o que você vai fazer lá. E aí vai ser muito de você ter esse autocontrole também na entrevista, porque eu sei que é um período tenso, mas ter esse autocontrole para poder discorrer ali com a pessoa. O agente consular, ele não tem que justificar nada, infelizmente. Então, ele pode fazer 2, 3 perguntas, ou ele pode fazer 10 perguntas. Eu já tive experiências minhas em que eu tive no consulado, o cara fez 6 perguntas e negou meu visto de estudante. Tive experiência de fazer uma segunda entrevista em outro momento para reaplicar, e a mulher me fazia algumas perguntas, mais do que 6, depois disse, não estou convencida de negar, porque ela não estava convencida do motivo da minha viagem. E a experiência quando eu fui fazer visto de turista, eles me encheram de perguntas, eu respondi tudo com muita tranquilidade, até porque eu não tinha pretensão nenhuma de ficar no país. Então eu acho que isso também, sua leitura corporal também está ali nesse processo, né? Isso também fala com esse agente consular.
Então, acho que manter esse autocontrole, tá, manter das informações. Eu sempre aconselho fazer uma assessoria de visto com um despachante. A Experimento não tem, a gente não é despachante, mas a gente orienta, a gente conduz você para a mão de confiança da gente. Justamente porque a gente entende da necessidade, da seriedade desse processo. Precisa ser uma pessoa muito qualificada, muito especializada nesse processo. Então, eu sempre indico a Kelly, da Multinível, que é uma pessoa que eu trabalho já há alguns anos e é que me passa muita segurança. O que a Kelly manda fazer, eu mando o cliente fazer, porque dá certo. Ela já fez alguns milagres, inclusive, já vi reversões de vistos, inclusive. Então, assim, ela é muito competente. Então, assim, a gente não pode dar garantia de 100% em nada. Mas esse cuidado é importante. Tá muito bem assessorado. Eu vejo muita gente querendo fazer visto por conta própria. E isso é um problema. Isso pode ser um problema. Então, eu sempre acho que tem que se fazer com um despachante de fato, porque tem uma pessoa ali para te orientar sobre documentação, fazer um checklist com você. Isso é muito importante. E, se já tiver visto negado, há uma incidência maior de negativa de visto, né? A gente tem que deixar muito claro isso, que já tive um visto lá no passado negado, esse visto está no sistema dele pro resto da vida. Nunca sai. Então, pode ter uma residência de negativa, pode comprometer o processo. Então, a gente precisa ter essa noção. Então, por exemplo, quando eu tenho um cliente que ia ter uma negativa de visto, eu peço ele sempre para falar com a despachante antes, explicar o histórico dele, para ela dizer quais são as possibilidades dessa negativa de visto ou desse aceite de visto, porque é um processo sensível e que você pode ter perdas financeiras, inclusive quando você gasta aí para ir para Recife ou para o Rio, para São Paulo, seja onde você querer fazer seu visto, você vai ter um custo de aéreo, você tem um custo de hospedagem muitas vezes, tem taxas consulares, taxas de despachante, você tem um programa que você está pagando já. Então, se depender da documentação do programa, para tirar um visto, você precisa pagar o programa antes. Então, a negativa pode incorrer aí numa penalidade de cancelamento de contrato, tudo isso. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. A gente precisa entender muito esse contexto como um todo, fazer uma análise muito apropriada aí desse processo. Por isso que eu peço a ajuda dos meus universitários, que no caso é a minha assessoria de visto, justamente poder dar esse respaldo para os nossos passageiros. Perfeito, Albert. Olha só essa pergunta de uma das nossas ouvintes. Preciso ser proficiente em língua inglesa para conseguir fazer o meu intercâmbio para a Inglaterra? Então, quando a gente vai fazer um processo de visto para a Inglaterra é o destino mais tranquilo que eu vejo, um destino mais tranquilo para fazer intercâmbio. Por quê? Normalmente os meninos fazem até 180 dias, o brasileiro não precisa de visto para ficar na Inglaterra. Você recebe um carimbo no aeroporto quando você chega no Reino Unido, tá? Então isso não se restringe só a Londres, tá? Isso está falando em qualquer aeroporto do Reino Unido. A gente pode fazer intercâmbio aqui no País de Gales, a gente está falando de fazer um intercâmbio na Irlanda do Norte, a gente está fazendo um intercâmbio aqui na Escócia. Então os 4 países que compõem o Reino Unido. Mas se você precisa fazer algo de longa duração, e aí eu estou dizendo longa duração, que quer fazer uma faculdade ou um high school, que você precisa ter um processo mais longo, né? Principalmente a faculdade, que muita gente quer fazer uma faculdade fora e quer fazer na Inglaterra. Na faculdade você precisa ter proficiência de idioma para fazer o visto de estudante, tá? Eles vão te pedir para você fazer esse programa, você precisa ter um visto que é o Tier 4, então você precisa ir nesse processo de proficiência de língua mesmo, aí a gente vai pedir um IELTS, a gente vai pedir um Cambridge. Essa proficiência ela é necessária até mesmo para fazer o processo de colocação na universidade. Quando a gente fala de um programa de high school, o processo já é diferente. Então, são testes locais, testes de próprias instituições, então já muda um pouquinho o cenário. Mas essa é uma demanda para um visto do Reino Unido. Vai depender do tipo de programa. Por isso que é muito comum, quando as pessoas querem fazer um curso de idiomas de curta duração, o que eu sempre recomendo, e eu sou aí eu boto aqui um pouquinho, eu não sou nem um pouco imparcial nesse processo, porque eu geralmente direciono para a Inglaterra, porque eu gosto muito, porque não precisa de visto, então a gente não precisa gastar aí viajando para outro lugar, fazendo biometria, gastando com aéreo e tal, porque isso acaba onerando, porque o valor do intercâmbio não é só o valor do programa, ele é o todo. Então, nesse todo, o visto é parte desse processo. Mas, assim, eu vejo a Inglaterra com muita facilidade nesse sentido de não precisar de um visto.
Então, se você vai bem unido, a gente tá com a documentação toda na mão, é muito tranquilo a entrar no processo. Claro que você pode, se você for aí nas redes sociais, no YouTube, essas coisas, você vai ver casos de inadmitidos. Pode acontecer, pode. Eu nunca tive uma pessoa inadmitida na minha agência, por exemplo. A gente sempre orienta bonitinho o que tem que fazer, a documentação, naquela reunião para embarque que eu já pontuei que a gente faz antes do cliente, do passageiro viajar. Então, é um destino que eu tenho uma certa predileção pela facilidade, até porque, gente, a Europa é um berço cultural, né? Então, tem muito disso. E você vai só interagir ali com gente de toda parte do mundo. Por estar na Europa, ter vários países ali perto, tem muita gente que vai se apropriar da língua de outros países e vai estar na Inglaterra pela questão mesmo de logística, pela questão da distância ser mais próxima, acaba sendo um custo mais interessante para eles também. Então, isso viabiliza essa troca e essa imersão nesse melting pot aí, que é o Reino Unido. Então, acho que vale super a pena, que eu super encorajo. Agora, essa peculiaridade aqui da proficiência vai depender do tipo de programa que você quer fazer, na verdade, para a aplicação de determinado visto. Agora vamos mudar de posicionamento geográfico. Falamos dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas e o Canadá? Por qual motivo esse é o destino mais procurado, Albert? Peraí, que antes de nos responder, parece que o professor Leonardo trouxe algumas considerações sobre o assunto. Fala, Léo. Bom, gente, torna-se importante, né, eu voltar aqui nosso podcast para assumir uma posição de narrador também, além de ser o editor da nossa série, para falar sobre um outro tópico também que eu acho importante, que a gente não trouxe na introdução, mas decidiu trazer agora. Porque a gente está usando uma palavra-chave que é um conceito, que é a palavra-chave globalização. Então, em resumo, a compreensão, né, da globalização ela é fundamental não só para os jovens, para nós todos no cenário atual, pois é algo que nos proporciona uma visão ampla e crítica do mundo em que nós estamos vivendo. Então, entender da dinâmica da globalização não é uma coisa só não é digamos assim, uma tarefa para estudantes e concurseiros. Eu acho que é para qualquer pessoa, porque tudo está conectado, né? Em nosso mundo hoje, com os avanços tecnológicos, se uma diferença na moeda estrangeira se estabelece no cenário global, então isso mexe com o mundo inteiro, inclusive com nós brasileiros em específico. A gente está vivendo um momento assim também. Então, entender de globalização é entender o nosso lugar no mundo, né? Então, assim, eu trouxe alguns tópicos que eu considero importante a gente entender sobre globalização, para a gente entender também a questão do intercâmbio. Então, o que seria essa importância do intercâmbio no atual contexto da globalização? Primeiro ponto, o desenvolvimento de competências interculturais, que o Albert já trouxe, né? Que o intercâmbio ele permite aos participantes adquirirem uma compreensão aprofundada e também uma acessibilidade em relação a outras culturas, ajudando também a promover, digamos assim, um ambiente e uma vivência de tolerância e de respeito. Processos de aperfeiçoamento linguísticos, né, do idioma. Então, vivendo em outro país, né, as pessoas que se dedicam ao intercâmbio ela têm a oportunidade de emergir na língua local, então melhorar significativamente suas habilidades linguísticas de uma forma muito prática e eficaz. Os participantes de intercâmbio, eles também desenvolvem uma expansão da sua rede de contatos. Eu, como um professor, um docente da administração que trabalho com network constantemente em planejamento de carreiras, eu sempre estou trazendo essa questão, né? Os participantes do intercâmbio, eles desenvolvem uma rede global de contatos pessoais e profissionais e, assim, eles potencializam futuras oportunidades de carreira e também de negócios, tá? Outra coisa é uma formação de cidadania global. Então, ao vivenciar diferentes realidades e contextos sociais, os intercambistas, eu vou chamar assim, tá? Trazendo um neologismo, eles desenvolvem uma maior consciência global, estão aptos também a compreender melhor os desafios e também responsabilidades de uma sociedade que é, como eu já falei, interconectada. A experiência de viver em um novo ambiente também vai estimular o crescimento pessoal, incluindo independência, adaptabilidade, resiliência. Então esse é o nosso quinto tópico, né? Sobre desenvolvimento pessoal. Outra questão é a qualificação profissional. Então, ter experiências internacionais se torna um diferencial no currículo, demonstrando capacidade de adaptação, habilidades multiculturais e iniciativa, características valorizadas no mercado de trabalho global, dentre outras questões. É importante também pensar o intercâmbio no nosso atual contexto da globalização,
para a promoção do fortalecimento da educação e também da promoção do conhecimento e inovação. Então, em relação ao fortalecimento da educação, as instituições de ensino, elas se beneficiam da colaboração internacional, então possibilitando trocas acadêmicas, pesquisas conjuntas e estabelecimento de parcerias duradouras. O intercâmbio também, no processo de conhecimento e inovação, ele facilita a troca de conhecimentos e melhores práticas entre culturas. E aí ele fomenta novas ideias e inovação em diversas áreas do conhecimento. E aí também ajuda, de certa forma, a desmistificar e reduzir preconceitos. Isso é um tópico muito importante. Eu diria até que uma soft skill da contemporaneidade, que mexe com tudo, né, com relacionamentos interpessoais, porque ao conhecer outras culturas de maneira direta, os intercambistas eles podem quebrar a estrutura rígida dos estereótipos, dos preconceitos, e aí promover um entendimento mais justo, mais equilibrado entre nações, entre povos, entre culturas diferentes. Além disso, os benefícios econômicos, né, gente? Intercâmbios, eles podem estimular economias locais através de gastos com acomodações, alimentação e atividades turísticas, além de favorecer futuras colaborações comerciais e também investimentos. Então é com você, Ronaldo. Agora vamos mudar de posicionamento geográfico. Falamos dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas e o Canadá? Por qual motivo esse é o destino mais procurado, Albert? Então, Canadá tem de fato sido uma grande procura. Algumas das coisas que as pessoas olham para o Canadá é qualidade de vida, né? É um país que tem uma alta padrão de qualidade de vida, então isso realmente sobressai. É um país que busca muito imigrante, então é um país com fluxo migratório muito grande e muita gente usa o intercâmbio como porta de entrada nesse país para se perpetuar lá, para ficar lá. Eu estou com um cliente agora mesmo, falei com a tia dele esses dias, que ele foi em 2019 fazer um programa de Pathway, que é um preparatório acadêmico para entrar numa faculdade. Ele fez a Thomas Rivers lá em Whistler. Se graduou em comunicação agora, já casou inclusive, e agora está aplicando para residência permanente dele lá. Então é um país que quer a mão de obra jovem, quer esse estudante qualificado, essa força de trabalho qualificada, e que vem através da educação. E se tiver educação dentro do mercado já dentro do Canadá, é um ponto a mais. Isso conta como pontuação para uma permanência no país posteriormente. Então, tem a questão da moeda também, que é uma moeda mais em conta. Então, quando a gente para pensar aqui acerca de custo de investimento, acaba sendo uma opção interessante. E tem um outro contraponto aqui, né? Quem vai para o Canadá fazer um curso de curta duração, até 24 semanas, e tem visto americano, ele não precisa tirar um visto canadense. Você pode tirar uma permissão eletrônica chamada ETA, e você custa $7. Eu faço isso na minha loja todo o tempo, meus passageiros. Eu mesmo faço a aplicação. O visto americano dessa pessoa está válida. Ele consegue uma permissão para entrar no Canadá, porque tem um visto americano válido. Então, isso também ajuda bastante. Então, eu embarco muita gente hoje para fazer cursos de idiomas no Canadá usando o ETA. Os adolescentes que vão fazer programas de férias também vão com ETA. E eu tenho passageiros que vão fazer o processo de high school também, se for um semestre acadêmico, que pode entrar com ETA. A gente orienta a fazer o visto de estudante, mas não é uma obrigatoriedade. Então o ETA é uma boa opção também. Ele custa apenas $7 e o visto sai em aproximadamente 5 minutos. Então você recebe a confirmação no seu e-mail na média de 5 minutos. Então isso também acaba facilitando a escolha pelo destino. A questão da adaptação no Canadá é muito mais simples, muito mais fácil, por ser um país de imigrantes e saber como esses imigrantes se comportam, como eles são queridos nesse país, né? Bem aceitos. Então, é um país que é cosmopolita, é um país que tem uma população de imigrante muito forte. Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá em 2020, antes de estourar a pandemia, visitar algumas escolas, e eu me lembro conversando com eles, se referiam eles falaram assim, os novos canadenses. Os novos canadenses são aquelas pessoas que já têm a cidadania canadense, que moram lá, mas são
de origens de diferentes países. Não nasceram no Canadá, mas eles veem como canadenses, têm um respeito pelo estrangeiro. E o país precisa dessa mão de obra estrangeira. Isso é muito, muito curioso, porque são países que dependem da mão de obra estrangeira, precisam da mão de obra estrangeira. E se a gente puder fazer aqui um pequeno paralelo até com o próprio Reino Unido que eu falei anteriormente, na pergunta anterior, o Reino Unido hoje tem uma dificuldade muito grande na entrega de serviços. Está tudo muito caro no Reino Unido porque hoje eles não têm mão de obra. Com o Brexit, eles também perderam isso. Então, isso é um ponto de atenção, porque está tudo mais caro, e o serviço não é mais como antes, porque falta mão de obra qualificada no país. Então, voltando aqui para o Canadá, é um país que tem uma acolhida incrível. Eu costumo dizer que quem quer fazer programas de high school, por exemplo, eu super apoio. Quem quer fazer um programa de curta duração de idiomas tempo americano, fica com um valor bem, bem interessante. 4 semaninhas, então assim, vai depender muito da sua demanda, qual é o seu objetivo final. Quem quer para migrar, a gente também orienta. Esse processo do Canadá é um país que tem uma política de imigração para estudantes muito clara. Então isso também facilita que você permaneça no país, que você pegue a residência permanente lá e posteriormente uma cidadania. Se depender de ninguém, só de você. Então isso acaba viabilizando e botando esse país muito em foco. Chegamos ao desfecho de mais um podcast da série A Arte de Falar Outros Idiomas no atual contexto da globalização, parte integrante da coluna Papo com Especialista. Mas presta atenção, pessoal, nossa jornada ainda não acabou, tá? Voltamos para mais episódios dessa temporada. No próximo, o nosso convidado Albert Machado vai refletir sobre o aquecimento do network por meio do intercâmbio. Experiência cultural também é um tema importante, juntamente aos processos aquisitivos linguísticos, além dos gatilhos emocionais que uma iniciativa do tipo pode despertar em cada indivíduo. Ouçam, compartilhem e retornem para as próximas empreitadas, combinado? Até a próxima!